3 anos após meu divórcio, encontrei minha ex-sogra mendigando na feira. Dei a ela R 8.000 e a segui discretamente até sua casa. A cena em seu quintal me fez ajoelhar e chorar. 3 anos após meu divórcio, eu pensava que minha vida finalmente tinha voltado a um estado de calma. Não era uma felicidade resplandecente, apenas uma vida tranquila e razoavelmente pacífica, onde cada manhã, ao acordar, meu coração não doía mais, como se alguém o estivesse esmigalhando. Aluguei um pequeno apartamento perto do escritório, trabalhava como contadora durante o dia, cozinhava para mim mesma à noite e nos fins de semana limpava a casa e dormia cedo. Minhas amigas tentaram várias vezes me arranjar encontros com diversos homens, mas eu sempre recusava. Depois do meu casamento com Bruno, eu não tinha mais coragem para começar um novo relacionamento. Havia uma ferida que por fora parecia curada, mas se alguém a tocasse sem querer, por dentro ainda doía até os ossos. Naquela manhã, como qualquer outra, acordei cedo para ir à feira, pois na geladeira não havia nada além de alguns ovos. A feira estava extremamente movimentada. O som das pessoas pechinchando, o barulho das motos se espremendo e o som das facas batendo nas tábuas de corte se fundiam na melodia familiar de um mercado popular. Eu estava escolhendo legumes quando por trás ouvi a voz rouca de uma mulher idosa. Moça, pode me dar um trocado para comprar uma canja? Minha mão parou de se mover. Por algum motivo, apenas aquela frase foi o suficiente para me dar um calafrio na espinha. A voz era tão familiar que meu coração começou a bater mais forte. Lentamente, virei-me. A alguns metros de mim, uma senhora estava sentada no chão de cimento ao lado de uma barraca de peixe. Seus cabelos brancos estavam desgrenhados, sua jaqueta estava puída e desbotada, e suas sandálias de dedo arrebentadas estavam amarradas de qualquer jeito com um barbante. À sua frente havia um velho chapéu de palha. Dentro dele apenas algumas notas amassadas. Mas o que me chocou não foi sua aparência lastimável, e sim aquele rosto. Fiquei paralisada, como se estivesse pregada no chão. Mãe, o chamado saiu da minha boca sem que eu percebesse. A velha senhora se assustou e ergueu o olhar. Sim, era ela, Dona Sônia, minha ex-sogra. A mulher que costumava se sentar arrogantemente no meio da sala de estar, apontando para o meu rosto e me xingando. Mulher que não sabe cuidar de um filho, que cara você tem para ser nora nesta família? 3 anos atrás, foi ela quem me forçou a assinar os papéis do divórcio quando eu tinha acabado de perder meu filho há menos de um mês. Foi ela também que ficou de braços cruzados, observando-me carregar minha mala para fora de casa no meio de uma chuva torrencial, sem dizer uma única palavra para me impedir. E agora a mulher que sempre considerou o status mais importante que a própria vida estava sentada, mendigando na feira. Dona Sônia me olhou por não mais que 2 segundos e, em pânico, baixou o rosto. Suas mãos magras desajeitadamente puxaram um chale velho para cobrir metade do rosto, como se temesse ser vista por outras pessoas. Naquele momento, meu coração não sentiu nenhuma satisfação, como eu poderia ter imaginado. Não havia o sentimento de quem planta vento, colhe tempestade. O que havia era apenas um aperto estranho no peito, como se eu visse uma parte do meu passado sofrido agonizando na minha frente. Eu me aproximei. Mãe, por que a senhora está assim? Dona Sônia continuou de cabeça baixa. Sua voz tremia. A senhora se enganou de pessoa. Eu, Francia Testa. Mãe, olhe para mim. Sou eu, a Mariana. Eu não te conheço, disse ela, mais rápido, quase querendo encerrar a conversa ali mesmo. Quanto mais ela agia assim, mais eu sentia que havia algo errado. Se fosse apenas por pobreza, sua reação não seria de tanto pavor. Observei-a com mais atenção. E só então percebi que suas mãos tremiam violentamente. E seus olhos não paravam de olhar para os lados, como se estivesse preocupada que alguém a visse. Abaixei-me à sua frente, falando mais baixo. Onde está o Bruno? E a Renata? Por que eles deixaram a senhora mendigar aqui? Ao ouvir o nome de seu filho, o rosto de Dona Sônia ficou pálido. Seus lábios se fecharam com força. Apenas alguns momentos depois,
uma frase saiu de sua boca. Eu não sou mais a mãe deles. Fiquei atônita, sem conseguir entender o que ela queria dizer. Alguém passou e colocou uma nota de R200 em seu chapéu, balançando a cabeça. Coitada, tão velha e ainda tendo que mendigar. Dona Sônia rapidamente se curvou, agradecendo várias vezes. Aquela cena me deu um nó na garganta. A mulher que antes só usava bolsas de marca, que por onde ia se gabava de seu filho gerente, agora tinha que se curvar em agradecimento por uma nota de R200. Fiquei em silêncio por um momento e depois suspirei profundamente. Venha comigo. Dona Sônia se assustou e levantou o olhar. Eu não vou a lugar nenhum. Eu disse, venha comigo. Não preciso da sua pena. Eu olhei diretamente em seus olhos pela primeira vez em 3 anos sem desviar. Não estou com pena da senhora, mas também não posso deixá-la sentada aqui. Os olhos de Dona Sônia de repente ficaram vermelhos. Seus lábios tremeram como se quisesse dizer algo, mas no fim desistiu. Curvei-me para pegar seu chapéu velho e estendi a mão. Levante-se. Ela olhou para minha mão por um longo tempo antes de finalmente colocar a sua sobre a minha. Segurei a mão de Dona Sônia, ajudando-a a se levantar. A mão era seca, fria e magra. Seus ossos se destacavam claramente sob a pele enrugada. Apenas com aquele leve movimento, eu me surpreendi. Seu corpo era tão leve como uma peça de roupa velha que poderia cair com um sopro de vento. Dona Sônia não era assim. Ela era uma mulher cujo cabelo estava sempre arrumado, suas roupas impecavelmente passadas, seu pescoço adornado com um colar de ouro, e quando falava com as vizinhas, sua boca estava sempre cheia de orgulho por seu filho. Ela puxou a mão de volta rapidamente, como se temesse que, se eu olhasse por mais tempo, todo o seu sofrimento ficasse visível. Eu já disse que não preciso da sua ajuda, sussurrou ela, olhando para o chão da feira. Nesse exato momento, seu estômago roncou baixo. O som foi ouvido em meio ao barulho da feira, mas foi o suficiente para nos deixar em silêncio. Seu rosto ficou vermelho de vergonha. Não disse mais nada. Apenas peguei seu chapéu velho, coloquei algumas notas dentro e a amparei para fora da feira. Não muito longe da feira havia uma pequena lanchonete com um telhado baixo de zinco e mesas e cadeiras de plástico gastas, mas limpas. Escolhi uma mesa em um canto mais reservado. Pedi para ela uma tigela de canja de galinha quente, completa com um ovo e um copo de leite morno. Dona Sônia sentou-se à minha frente, as 2 mãos sobre os joelhos, as costas ligeiramente curvadas. De vez em quando ela olhava para a porta, com medo de que alguém passasse e a reconhecesse. Sua atitude vigilante me deixou desconfortável, pois não era de uma pessoa pobre comum, mas de alguém que estava fugindo. A canja foi servida, soltando vapor. Dona Sônia olhou para a tigela, sua garganta se movendo lentamente. Empurrei a colher em sua direção. Come enquanto está quente. Ela não respondeu. Apenas abaixou a cabeça e começou a comer. A primeira colherada, a segunda, a terceira. No início, ela ainda tentava manter a compostura, mas depois começou a comer mais rápido, quase apressadamente, tão rápido que engasgou e tossiu, o rosto ficando vermelho. Empurrei o copo de água para ela. Minha voz, sem que eu percebesse, suavizou. Coma devagar, ninguém vai tirar de você. Assim que pronunciei essa frase, a mão de Dona Sônia parou no ar. Ela me olhou de relance e depois baixou a cabeça. Seus olhos ficaram vermelhos. Talvez ela não esperasse que depois de tudo o que aconteceu eu ainda pudesse falar com ela naquele tom. Ela pegou o copo de água, bebeu um gole e o engoliu como se engolisse toda a vergonha que sufocava sua garganta. Você não precisa ser boa comigo, disse ela com a voz rouca. Eu sei que te tratei muito mal no passado. Fiquei em silêncio. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque uma única frase dela arrastou todo o passado de volta à minha frente. Nos primeiros dias como nora na casa de Bruno, eu sinceramente queria ser uma boa nora. Acordava cedo para cozinhar, voltava do trabalho e ia direto arrumar a casa. A cada salário, não hesitava em comprar presentes para minha sogra. Pensei que se eu fosse paciente e educada com o tempo, Dona Sônia gostaria de mim. No entanto, há pessoas que não precisam de um motivo para te odiar. Dona Sônia
Desprezava minha família, que não era rica. Zombava da minha mãe, que era apenas uma vendedora na feira. Meu pai faleceu cedo, então minha família não tinha uma figura masculina em quem se apoiar. Uma vez ela disse na frente de parentes, durante uma festa de família: minha nora é muito trabalhadora, mas, sinceramente, a origem da família dela não tem nada de que se orgulhar. Eu ouvi aquilo com um nó na garganta, mas continuei de cabeça baixa arrumando os pratos. Eu me convencia de que vivia com meu marido, não com a opinião dos outros. Então engravidei. No dia em que soubemos que eu estava esperando um menino, toda a família do meu marido mudou de atitude. Dona Sônia começou a me comprar ninho de andorinha e leite especial. Todos os dias ela me lembrava de cuidar bem do primeiro neto, homem da família. Mas aquela atenção não era para mim, e sim para o bebê na minha barriga. Eu entendia, mas me consolava pensando que, pelo menos, meu filho era amado. Dei a ele o apelido de Cacá, porque toda vez que eu o chamava, o bebê na minha barriga chutava suavemente como se respondesse ao chamado da mãe. A tragédia aconteceu quando minha gravidez chegou ao 7º mês. Naquele dia, chovia, a escada da casa estava escorregadia e molhada. Lembro-me perfeitamente de que estava carregando uma bacia de roupas para baixo quando escorreguei e caí. Quando recuperei a consciência no hospital, minha barriga parecia vazia. Minha cabeça doía como se estivesse partindo. A primeira coisa que perguntei foi: onde está meu filho? Bruno desviou o olhar. Enquanto isso, Dona Sônia, parada perto da janela, disse friamente: não existe mais. Você foi incompetente para cuidar dele. Então não pergunte mais. Pensei que não houvesse dor maior que aquele momento, mas eu estava errada. Enquanto eu ainda estava deitada na cama do hospital, tão fraca que precisava da ajuda de uma enfermeira para me sentar, Dona Sônia colocou os papéis do divórcio na minha frente. Ela disse claramente, palavra por palavra: esta família não vai abrigar uma mulher pé frio. Você ainda é jovem, vá para onde quiser. Não assombre, mais está casado. Olhei para Bruno, esperando uma palavra de defesa dele, mas ele apenas ficou em silêncio. Seus olhos me evitavam como se eu fosse um fardo que precisava ser descartado rapidamente. Renata, sua irmã, foi ainda mais cruel. Ela cruzou os braços e disse: assina logo, cunhada, para facilitar. O que você vai fazer aqui? Afinal, o filho já se foi. A mamãe fica ainda mais triste quando te vê. Lembro-me de assinar com a mão trêmula. O traço da minha assinatura naquele dia foi tão caótico que eu mesma não o reconheci. Eu não estava apenas assinando papéis de divórcio. Eu estava assinando o fim da minha confiança, do meu amor e do sonho de ser mãe, que acabara de ser destruído. Saí da casa deles com uma pequena mala, ninguém me acompanhou. Ninguém perguntou para onde eu iria. No meio da chuva, naquela noite, fiquei muito tempo em frente ao portão da casa dos meus sogros, abraçando minha barriga já vazia. Prometi a mim mesma que a partir daquele momento eu tinha que continuar vivendo, mesmo sem saber para quê. 3 anos se passaram. Tentei enterrar tudo isso profundamente. Mas hoje, a pessoa que me expulsou de casa estava sentada à minha frente, curvada sobre uma tigela de canja quente, velha, faminta e trêmula. Olhei para a Dona Sônia. Meu coração doía e gelava ao mesmo tempo. Eu não sabia o que o destino estava planejando ao nos reunir nessas circunstâncias. Mas uma coisa era certa: seu aparecimento não era apenas um encontro casual na feira. Havia algo muito pesado pressionando seus ombros. Tão pesado que uma mulher, disposta a morrer por seu status, teve que se curvar para mendigar. Dona Sônia terminou sua canja, mas a maneira como ela pousou a colher ainda era muito cuidadosa. Ela não ousava me olhar diretamente, apenas limpou o canto da boca com a manga da blusa e puxou sua velha bolsa de pano para o colo. Vendo seu movimento, meu coração ficou ainda mais pesado. Alguém que já morou em uma casa de 3 andares, que antes podia dar ordens a qualquer um. Agora, abraçava firmemente uma bolsa surrada como se fosse tudo o que lhe restava. Pedi para ela mais um copo de água morna. Ela balançou a cabeça suavemente. Já chega. Eu tenho que ir.
Segurei sua mão. Onde a senhora está morando agora? Ela ficou atônita. Apenas uma pergunta simples, mas sua expressão mudou instantaneamente. Ela olhou para fora da lanchonete, sua voz sumindo. Tô morando temporariamente em um lugar. Não pergunte mais. Olhei para ela por um longo tempo. Onde é esse lugar? Onde está a casa do Bruno? Onde está Renata? Por que eles deixam a senhora mendigar assim? Ao ouvir os nomes de Bruno e Renata, as mãos de Dona Sônia tremeram violentamente. O copo de água à sua frente balançou, quase derramando. Ela rapidamente puxou as mãos, cruzando-as com força. Suas unhas cravaram na pele até ficarem brancas. Não os mencione, disse ela com a voz rouca. Franz a testa. Por que não? De qualquer forma, a senhora é a mãe biológica do Bruno. A Renata sempre te defendeu tanto. Por que agora a senhora tá assim? E ninguém se importa? Dona Sônia deu uma risada curta, mas não era uma risada de felicidade. Era a risada amarga de alguém que foi empurrado para o abismo por seu próprio sangue. Ela olhou para a superfície da mesa, seus olhos turvos e distantes. Eu não sou mais a mãe deles. Essa frase me deu um arrepio. Eu já tinha ouvido muitas palavras cruéis dela, mas nunca ouvi falar de seus filhos com um tom de desespero como aquele. Eu ia perguntar mais, mas Dona Sônia se levantou apressadamente. Talvez ela temesse que eu insistisse. A bolsa de pano na cadeira foi puxada com pressa, fazendo seu conteúdo cair no chão de cerâmica. Abaixei-me para ajudar a pegar, mas minha mão parou imediatamente. No chão havia uma cartela de antitérmico infantil, uma pequena caixa de leite para bebês de 1 a 3 anos e um velho carrinho de brinquedo, vermelho, com uma das rodas faltando. Meu coração pareceu parar de bater. Levantei o olhar para ela. Para quem são essas coisas, mãe? Dona Sônia parecia ter sido pega em flagrante, fazendo algo proibido. Ela arrancou a cartela de remédio da minha mão, pegou a caixa de leite e o carrinho, colocou-os de volta na bolsa e a abraçou com força contra o peito. Não é nada. Alguém me deu. Só estou guardando. Olhei diretamente em seus olhos. Alguém te deu remédio e leite de criança para a senhora guardar? Ela evitou meu olhar. Seus ombros tremiam. Não pergunte mais, por favor. As duas palavras, por favor, saindo da boca de Dona Sônia, me deixaram sem reação. A mulher que uma vez me fez ajoelhar na sala de estar para pedir desculpas por derrubar uma tigela de sopa. A mulher que uma vez disse que eu não era digna de ser mãe. Agora, ela abaixava a voz para me implorar. Sua atitude, na verdade, levantou um grande ponto de interrogação na minha cabeça. Alguém com tanta fome a ponto de mendigar por uma canja porque teria leite de criança na bolsa? Alguém sem teto, por que ainda compraria antitérmico para um bebê e aquele carrinho velho? Para que ela guardaria isso se não houvesse uma criança pequena por perto? Senti que por trás das roupas esfarrapadas e da aparência miserável, havia mais do que apenas pobreza. Havia um segredo bem guardado e Dona Sônia estava usando o resto de suas forças para escondê-lo. Eu não a forcei a responder. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. Vendo isso, Dona Sônia entrou em pânico, acenando com as mãos. O que você vai fazer? Perguntei o número da conta dela. Ela continuou balançando a cabeça. Não precisa. Não quero aceitar seu dinheiro. Olhei para ela. Minha voz baixou. Mãe, não mendigue mais na feira. Independentemente do nosso passado, não quero ver a senhora morrer de fome na rua. Seus lábios se fecharam, os olhos ficaram vermelhos, mas ela continuou a recusar. Eu não mereço sua ajuda. Se merece ou não, é problema meu, disse eu com firmeza. Diga o número da sua conta. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Talvez pela fome, pelo cansaço, ou porque dentro de seu coração havia algo mais importante que o orgulho. Finalmente, tremendo, ela me disse uma sequência de números. Fiz um Pix de R, 8.000. Quando a notificação de transação bem-sucedida apareceu, Dona Sônia olhou para a tela do meu celular como se não pudesse acreditar. Mas ela não parecia feliz ou aliviada. Pelo contrário, suas lágrimas de repente caíram. Gotas turvas rolaram por suas bochechas magras. Ela abraçou a bolsa de pano, murmurando muito baixo. Ele tem leite agora. Ele tem remédio. Graças a Deus. Graças a Deus. Ouvi cada palavra dela claramente. Minha cabeça ficou tonta.
Perguntei. Imediatamente, ele quem? Dona Sônia se assustou, como se tivesse acabado de acordar de um devaneio. Ela enxugou as lágrimas rapidamente, balançando a cabeça. Ninguém. Não se preocupe com isso. Olhei para ela com firmeza. A senhora acabou de dizer que ele tem leite e remédio. De quem é essa? Criança? Ela se levantou apressadamente, pegando a bolsa. Eu tenho que ir. Levantei-me também. A senhora ainda não me respondeu. Ela deu um passo para trás. Sua voz tremia, mas era mais firme. Mariana, considere que estou te implorando. Você já me ajudou. Então não me siga. Não pergunte mais nada. Os problemas da minha família agora não têm nada a ver com você. Depois de dizer isso, ela se virou e saiu andando rapidamente. Tão rápido que não parecia a pessoa que há pouco estava faminta e fraca. Fiquei parada na lanchonete. Meus olhos seguiram suas costas curvadas até que ela desapareceu pela porta. Dentro do meu coração havia um pressentimento muito forte. Se eu a deixasse ir hoje, talvez nunca soubesse a verdade por trás daquela bolsa de pano. Coloquei o dinheiro na mesa, peguei minha bolsa e saí. Em meio à agitação da feira, vi Dona Sônia abraçando sua bolsa com força e virando em uma ruela atrás das barracas de peixe. Respirei fundo e discretamente a segui. Segui Dona Sônia por uma ruela estreita atrás da feira, mantendo distância para que ela não percebesse. A ruela era apertada e úmida. De ambos os lados havia paredes sujas e mofadas, e fios elétricos pendiam emaranhados como teias de aranha sobre a cabeça. O cheiro de peixe da feira ainda pairava no ar, misturado com o cheiro de esgoto, o que me deixou um pouco enjoada. Dona Sônia andava a cerca de 20 metros à minha frente. Suas costas estavam curvadas, mas seus passos eram estranhamente rápidos. Quanto mais eu olhava, mais estranho parecia. A mulher que antes tremia tanto que mal conseguia segurar uma colher, agora abraçava sua bolsa de pano com força e atravessava cada esquina com agilidade. Como se ela se atrasasse um pouco, algo ruim aconteceria. De vez em quando, ela olhava para trás. Toda vez que isso acontecia, eu rapidamente me escondia atrás de uma barraca, um muro, ou fingia olhar o celular. Meu coração batia muito forte. Depois de andar por um tempo, Dona Sônia parou em frente a uma pequena farmácia na esquina da rua. Fiquei do outro lado da rua, fingindo escolher bananas no carrinho de um vendedor ambulante, enquanto meus olhos não se desviavam dela. Através do vidro um pouco embaçado, eu a vi mostrar a cartela de remédio ao farmacêutico enquanto falava apressadamente. O farmacêutico balançou a cabeça, pegou um frasco de xarope para tosse e um pacote de antitérmico infantil, colocando-os no balcão. Dona Sônia abriu a bolsa, tirou algumas notas amassadas, contando-as repetidamente. Finalmente ela pegou o celular, provavelmente usando o dinheiro que eu acabara de transferir para pagar. Vendo isso, meu coração ficou ainda mais confuso. Ela estava realmente cuidando de uma criança, não apenas guardando os pertences de outra pessoa ou os encontrando na rua, como ela havia dito. Alguém que estava com fome a ponto de mendigar. Mas assim que conseguiu dinheiro, a primeira coisa que fez foi comprar remédio para uma criança pequena. Quem era essa criança? O filho de Renata, seu sobrinho, ou uma criança que ela encontrou. Centenas de perguntas giravam na minha cabeça, mas nenhuma conseguia acalmar a batida do meu coração. Depois da farmácia, Dona Sônia andou mais um pouco e parou em um restaurante, simples à beira da estrada. Ela não comeu, apenas comprou um pote de mingau de arroz simples e pediu ao vendedor para adicionar um pouco de água quente. Em seguida, parou numa pequena mercearia e comprou uma lata de leite em pó, do tipo que eu tinha visto na internet quando ainda estava grávida. Lembro-me bem de que até guardei uma lista de coisas que precisava comprar para o meu filho: leite, fraldas, mamadeira, carrinho de bebê. Naquela época, só de ver um par de meias de bebê, meus olhos já se enchiam de lágrimas de felicidade. Mas tudo isso foi enterrado em uma frase fria: não existe mais. Dona Sônia abraçou o pote de mingau, a lata de leite e o saco de remédios contra o peito, como se fossem os objetos mais preciosos. Continuei a segui-la.
Meus passos pareciam cada vez mais pesados. Meu pressentimento se tornava mais forte. Não era mais apenas curiosidade, mas como se um fio invisível me puxasse em direção a uma verdade que eu queria e ao mesmo tempo temia conhecer. Finalmente, ela virou em uma viela ainda mais profunda. Este lugar era muito diferente da feira movimentada lá fora. As casas aqui eram pequenas e velhas. Os portões de ferro estavam enferrujados e nas paredes havia muitos panfletos de propaganda rasgados. Depois de passar por algumas casas, ela parou em frente a uma pequena casa de vila escondida sob uma velha mangueira. O quintal estava cheio de folhas secas. Alguns vasos de plantas quebrados estavam jogados em um canto, e a porta de madeira estava tão podre que uma das dobradiças estava quase solta. Escondi-me do lado de fora do portão. Minha mão agarrava com força a alça da minha bolsa. Assim que Dona Sônia empurrou a porta e entrou no quintal, de dentro da casa, ouviu-se o som da tosse de uma criança pequena. Uma tosse muito fraca, muito suave, mas era claramente a voz de uma criança. Meu corpo inteiro congelou. Dona Sônia apressou o passo. Sua voz tremia, mas era gentil. Cacá, a vovó chegou, filho. Não corre. Deixa a vovó entrar. Ao ouvir aquele nome, meu coração pareceu parar de bater. Cacá. Não era possível. Era o apelido que eu tinha dado ao meu filho na barriga. Poucas pessoas sabiam desse nome. Apenas eu, Bruno e Dona Sônia. Quando ainda estava grávida, todas as noites eu acariciava minha barriga dizendo: Cacá da mamãe, dorme bem, tá? Bruno uma vez riu e disse que o nome soava muito forte, mas eu gostava. Gostava porque seus chutes eram tão rápidos e leves, como um pequeno sagui correndo dentro do meu útero. De dentro da casa escura, um menino de cerca de 3 anos saiu correndo, cambaleando. Seu corpo era mais magro que o de outras crianças da sua idade. Seu cabelo era um pouco loiro por falta de nutrientes, e ele usava roupas de segunda mão que eram grandes demais. Ele abraçou a perna de Dona Sônia, olhando para cima. Sua voz estava rouca por causa da tosse. Vovó, tô com fome. As 2 palavras vovó foram como um martelo batendo na minha cabeça. Fiquei paralisada do lado de fora do portão. Todos os sons ao meu redor desapareceram. Não ouvia mais o barulho dos carros fora da viela, não ouvia mais o sussurro do vento entre as folhas da mangueira. Também não ouvia claramente o que Dona Sônia dizia para acalmar a criança. Nos meus olhos, naquele momento, havia apenas o rosto daquele menino, um rostinho pálido. Mas o nariz e a testa eram tão parecidos com os de Bruno que meu coração doeu. E seus olhos, aqueles olhos negros e profundos, eram parecidos com os meus em uma foto de infância que minha mãe guardava. Dona Sônia sentou-se, abriu o pote de mingau, soprou e deu na boca da criança. O menino comeu avidamente, mas a cada poucas colheradas tossia. Quando Dona Sônia arregaçou a manga para enxugar o suor, vi no pulso esquerdo da criança uma pequena marca de nascença em forma de um grão de arroz. O sangue em meu corpo pareceu congelar. A família da minha mãe tem uma marca de nascença como essa. Minha mãe tem. Eu tenho. E quando ainda estava grávida, brinquei com Bruno. Será que nosso filho vai herdar a marca de nascença da família da mamãe? Dei um passo para trás, quase tropeçando em um tijolo. Nesse exato momento, a criança se moveu e a correntinha de prata em seu pescoço escapou do colarinho da camisa. O pequeno pingente estava muito arranhado, mas eu ainda podia ver claramente uma letra gravada vagamente nele. C. Era a corrente que eu comprei quando minha gravidez completou 6 meses. Levei-a para gravar com seu apelido, planejando colocar lá nele no dia do seu batizado. Depois que me disseram que meu filho havia morrido, procurei por toda parte, mas não encontrei. Dona Sônia, na época, disse friamente: talvez uma enfermeira tenha jogado fora sem querer, ou se perdeu. E eu acreditei, tola, eu acreditei em tudo. Minhas pernas fraquejaram, empurrei o portão e entrei. O rangido do portão assustou Dona Sônia, que se virou. Assim que me viu, seu rosto ficou pálido.
e o pote de mingau em sua mão quase caiu. A criança também se virou para mim. Seus grandes olhos me encararam, inocência e surpresa. Dei mais alguns passos e não consegui mais ficar de pé. Meus joelhos caíram no quintal cheio de folhas secas. Minhas lágrimas corriam, soltas. Olhei para aquela criança, para a marca de nascença em sua mão, para a correntinha de prata em seu pescoço. Minha garganta se fechou a ponto de eu quase não conseguir respirar. Finalmente, com a voz trêmula, perguntei: Ele é meu filho, não é? Dona Sônia me olhou como se visse um fantasma. Seu rosto estava pálido, seus lábios tremiam violentamente. Ela rapidamente abraçou a criança com força. Cacá, que segurava uma colher de plástico, também se assustou com minha voz. Seus olhos negros e profundos olhavam para a mulher estranha ajoelhada no quintal. Ele se aninhou na avó, sua pequena mão agarrou a roupa gasta dela, engatinhei em sua direção. Meus joelhos doíam ao raspar no chão, mas naquele momento eu não sentia dor. Eu só olhava para aquela criança, para a corrente de prata, para a marca de nascença em sua mão. Meu corpo inteiro tremia. Naquele ano, meu filho não morreu, não é? Perguntei, com a voz embargada: O que vocês fizeram com meu filho? Dona Sônia recuou, abraçando a criança com mais força. Mariana, acalme-se primeiro. Eu ri. As lágrimas continuavam a cair. Calma, mãe, a senhora me pede calma? Como? Por 3 anos vivi como uma morta-viva, pensando que meu filho estava morto. Por 3 anos me culpei. Sonhava todas as noites com o choro do meu filho. E agora meu filho está na minha frente e a senhora me pede para ter calma? Cacá ficou com medo e começou a chorar. Seu choro era como uma faca cortando o meu coração. Parei imediatamente, tentando engolir o aperto no peito. Essa criança não tinha culpa. Ele era muito pequeno para entender por que os adultos sofriam tanto. Estendi a mão, mas não ousei tocá-lo, com medo de assustá-lo. Com a voz trêmula, sussurrei: Cacá. Seu nome é Cacá, não é? A criança olhou para mim. As lágrimas ainda se acumulavam em seus olhos. Ele se virou para Dona Sônia, como se perguntasse se podia responder. Dona Sônia abaixou a cabeça. Suas lágrimas caíram sobre o cabelo ralo da criança. Pela primeira vez em anos, eu a vi chorar de verdade. Não um choro para culpar ou forçar, mas um choro de culpa tão pesada que era insuportável. De repente, Dona Sônia se ajoelhou na minha frente. Uma de suas mãos ainda abraçava Cacá, a outra agarrava o chão empoeirado. Ele é seu filho, disse ela, engasgada. Ele é seu filho com o Bruno. Naquele ano, ele não morreu. Meus ouvidos zumbiam. Embora meu coração já suspeitasse, ouvir a confissão diretamente dela fez meu mundo desabar. Levei a mão ao peito ofegante. Minha boca repetia, como uma louca: Não morreu. Meu filho não morreu. Dona Sônia soluçava. Quando você caiu da escada, teve um parto prematuro. A criança era muito fraca. Teve que ficar na incubadora. O médico disse que se fosse bem cuidada, ainda havia esperança de vida. Mas naquela época, o Bruno já queria se divorciar de você. Ergui o olhar. Bruno já queria se divorciar de mim antes disso? Dona Sônia fechou os olhos, as lágrimas escorrendo pelas rugas do rosto. Ele já tinha um caso com a Daniela. Aquela mulher não queria que o Bruno continuasse ligado à ex-esposa, especialmente se você usasse a criança para esconder. Lu, ouvi cada palavra e meu sangue pareceu ferver. Daniela, o nome que eu tinha ouvido vagamente depois do divórcio. As pessoas diziam que Bruno se casou novamente muito rápido. Na época eu estava com dor demais para me importar. Pensei que se um homem já não era fiel, era como se eu tivesse morrido uma vez e renascido. Mas nunca imaginei que por trás do divórcio houvesse um cenário planejado enquanto eu ainda estava deitada na cama do hospital. Dona Sônia continuou, com a voz entrecortada. Bruno e Renata tinham medo que se você soubesse que a criança estava viva, não assinaria os papéis do divórcio. Eles disseram: deixa acreditar que a criança morreu. Ela vai acabar superando. Eu naquela época também fui tola. Pensei que um neto homem era o sangue da nossa família, então deveria ser criado pela família do pai. Também pensei que
Você era fraca, sua família era pobre, não conseguiria cuidar de uma criança doentia. Ela deu um tapa forte em seu próprio rosto. Fui muito má, Mariana, fui muito má. Não a impedi. A raiva dentro de mim era tão grande que minha garganta parecia rígida. Lembrei-me daquele dia. Lembrei de como Bruno evitava meu olhar. Lembrei de Renata me pressionando para assinar os papéis. Lembrei de Dona Sônia dizendo friamente que meu filho estava morto. Cada pedaço de memória já doloroso, de repente se transformou em facas afiadas me apunhalando novamente. Não foi o destino que tirou meu filho. Foram as pessoas que um dia chamei de marido, mãe e cunhada que arrancaram meu filho dos meus braços. E depois? Perguntei. Minha voz era tão fria que eu mesma estranhei. Sim, vocês roubaram meu filho para manter o neto homem. Por que agora ele está morando nesta casa, caindo aos pedaços? Por que ele está doente e não é tratado? Por que a senhora precisa mendigar? Dona Sônia abaixou ainda mais a cabeça. No início, a criança foi levada para casa, mas ele era fraco e ficava doente, com frequência. O custo dos remédios era alto. Os negócios do Bruno foram à falência, suas dívidas se acumularam. A Daniela o odiava abertamente. Dizia que aquela criança era um espinho na carne. Sua sombra, que ainda restava na casa. Dona Sônia engasgou e continuou. A Renata chegou a sugerir colocá-lo em um orfanato para não dar trabalho. Ela disse: para que cuidar de uma criança doentia? Nem se sabe se vai viver. É só um desperdício de dinheiro. Olhei para meu filho. Meu coração doía como se estivesse sendo esmagado. A criança, que deveria ser abraçada pela mãe, criada com amor, era considerada um fardo pelo próprio pai e tia. Cobri a boca, contendo um soluço. Dona Sônia continuou. Foi só então que percebi que tinha errado. Eu o tirei da mãe dele e não consegui protegê-lo. Uma noite ouvi Bruno dizer para Daniela que se ninguém quisesse adotá-lo, era para levar a criança para bem longe. O importante era que ele não voltasse mais. Fiquei com tanto medo que naquela mesma noite fugi com ele. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão trêmula. Já faz mais de um ano desde então. Não ousei usar minha identidade real. Não ousei voltar para minha cidade. Não ousei ir a um hospital grande. Tinha medo que eles me encontrassem e o levassem de novo. Olhei para a casa velha, o pote de mingau já frio e o saco de remédios jogado na varanda. Tudo de repente pareceu tão doloroso. Dona Sônia havia errado. Um erro que não podia ser perdoado facilmente. Mas, naquele momento, pelo menos ela havia usado o resto de sua vida destruída para manter meu filho vivo. Eu não sabia se a odiava primeiro ou se agradecia primeiro. Os dois sentimentos se debatiam dentro de mim. Virei-me para Cacá, tentando fazer minha voz o mais suave possível. Cacá, vem aqui com a tia um pouquinho. Pode ser. A criança olhou para Dona Sônia. Dona Sônia assentiu, tremendo. Ele caminhou lentamente em minha direção. Suas perninhas pequenas e finas me deram vontade de chorar. Quando ele se aproximou, ajoelhei-me e toquei seu rosto com muita suavidade. Sua pele estava quente por causa da febre. Não aguentei mais. Puxei-o para um abraço. O cheiro de suor de criança, o cheiro de remédio, o cheiro de leite azedo em sua roupa invadiram meu nariz. Abracei-o com força. As lágrimas molharam seu ombro. Cacá, a princípio, ficou rígido, estranhando, mas depois, muito lentamente, colocou sua pequena mão no meu ombro. Apenas aquele gesto foi suficiente para despedaçar meu coração. Ergui o olhar para Dona Sônia. Minha voz tremia, mas cada palavra soou clara e fria. A partir de hoje, ninguém mais vai esconder meu filho. Ninguém mais vai decidir por ele. E as pessoas que o tiraram de mim, eu vou fazê-las pagar. Eu pensei que tinha perdido meu filho 3 anos atrás. Não imaginava que quem o roubou de mim foram as pessoas que um dia chamei de família. Abracei Cacá com força. Por tanto tempo que meus braços ficaram dormentes, mas eu não ousei soltá-lo. Ele era tão frágil, seu corpo estava quente por causa da febre. Sua respiração parecia pesada, como se algo estivesse obstruindo. Encostei minha bochecha em seu cabelo ralo, chorando, enquanto prometia a mim mesma
Mesmo que o céu desabe, esta noite eu tenho que tirá-lo desta casa. Mãe, prepare algumas coisas do Cacá. Vou levá-lo embora agora, disse eu, tentando manter a voz calma. Dona Sônia, sentada no chão, se assustou e ergueu o olhar. Não, Mariana, não vá agora. Virei-me, olhando para ela com firmeza. Por que não? Já encontrei meu filho de volta. A senhora ainda quer escondê-lo aqui até quando? Ela balançou a cabeça. Suas mãos tremiam, agarrando a roupa. Não é que eu queira escondê-lo mais, mas o Bruno. Ele é perigoso. Se ele souber que você encontrou o Cacá, ele não vai ficar quieto. Ri friamente. Que direito ele tem? Ele mentiu para mim dizendo que meu filho estava morto. Ele roubou meu filho por 3 anos. Agora vou levá-lo embora. Quem vai ousar me impedir? Dona Sônia olhou para o portão com um olhar cheio de medo. Você não sabe como ele está agora. Ele não é mais o Bruno de antes. Ele tem muitas dívidas, é pavio curto. Seus amigos são gente de má índole. Se ele souber que o Cacá está aqui. Antes que ela terminasse de falar, do final da viela ouviu-se o som de uma moto parando abruptamente, seguido pelo grito de um homem que ecoou até o quintal. Mãe, abre a porta! O rosto de Dona Sônia ficou pálido. A tigela de mingau na varanda foi derrubada por ela e se quebrou no chão. O mingau branco se espalhou entre as folhas secas. Ela gaguejou. Ele chegou. Instintivamente abracei Cacá com mais força. A criança também se assustou com um grito. Ele passou os braços ao redor do meu pescoço. Seu corpo tremia. Eu podia sentir seu medo, que era muito familiar. Como se ele já tivesse ouvido aquela voz muitas vezes em seus pesadelos. O portão de madeira foi arrombado com um barulho alto. Bruno entrou primeiro. Sua camisa estava amassada, seu rosto mostrava raiva. Atrás dele estava Renata, minha ex-cunhada, com sua atitude arrogante e inalterada. Só que seu rosto agora estava mais frio e calculista. Atrás deles havia 2 homens tatuados. Um segurava um cigarro ainda aceso. O outro olhava ao redor da casa. Assim que me viu, Renata regalou os olhos e apontou para o meu rosto. Sua assombração. Você seguiu a mamãe até aqui? Olhei para ela. Todo o ódio de 3 anos pareceu se acumular na minha garganta. Mas antes que eu pudesse responder, Bruno olhou para a criança em meus braços. Ele ficou em silêncio por um momento. Seus olhos mostraram surpresa. Depois, rapidamente, se tornaram frios. Me dê essa criança. Apenas essas poucas palavras fizeram meu coração parecer ser esmagado. Nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpas, nem um pingo de culpa diante da mulher que ele enganou até perder o filho. Abracei Cacá com mais força. Minhas palavras saíram trêmulas, mas claras. Vocês disseram que meu filho estava morto. Vocês são mentirosos. Me enganaram por 3 anos. Bruno sorriu com desdém. Chega de drama, com quem ele fica não importa. O importante é que você não tem o direito de ser a mãe dele. Fiquei atônita. O que você disse? Ele deu um passo à frente. Sua voz era ameaçadora. 3 anos atrás, você mesma assinou o papel abrindo mão da guarda da criança. Agora quer voltar a ser a boa mãe? É tarde demais, Mariana. Eu congelei. Nunca assinei um papel como esse. Renata riu com um cinismo. Ela tirou uma pilha de fotocópias de sua bolsa e as jogou na minha frente. Os papéis se espalharam pelo quintal. Abaixei-me para olhar. Meu corpo inteiro ficou gelado. Naqueles papéis havia uma declaração de renúncia à guarda da criança. Abaixo, minha assinatura. O traço era caótico e trêmulo, exatamente igual à minha assinatura nos papéis do divórcio. De repente, lembrei-me de quando estava deitada no hospital. Minha mente estava confusa por causa dos remédios. Renata me entregou aqueles papéis, insistindo. Assina, cunhada. É só para a administração do hospital. Assina logo para acabar com isso. Acontece que enquanto eu estava com tanta dor, que nem sabia se estava viva ou morta, eles me armaram uma cilada. Ergui o olhar. Minha visão estava turva de raiva. Vocês não são humanos. Bruno perdeu a paciência. Ele se virou para os 2 homens atrás dele. Levem a criança para o carro. Um dos homens tatuados avançou. Sua mão áspera se estendeu em direção a Cacá. A criança gritou de medo, abraçando meu pescoço com força. Mamãe, não me deixa, mamãe. As 2 primeiras palavras, mamãe, deixaram minha mente em branco. Não consegui pensar em mais nada.
Quando o homem se aproximou, agarrei uma cadeira de madeira ao lado da varanda e com toda a minha força bati em seu braço. Ele gritou de dor e recuou. Renata gritou: "Sua louca! Como ousa bater nas pessoas?" Abracei meu filho e recuei em direção à porta. Meus olhos encaravam Bruno diretamente. Quem tocar no meu filho vai se ver comigo. No momento em que o outro homem ia avançar, Dona Sônia de repente se colocou na minha frente. Seu corpo magro tremia, mas sua voz era rouca e alta. "Se você ousar tocar lá de novo, eu me mato na frente desta casa." Bruno arregalou os olhos. "A senhora enlouqueceu? Esqueceu quem cuidou da senhora todo esse tempo?" Dona Sônia chorava, mas continuava com os braços estendidos. "Eu te dei à luz, mas não dei à luz um demônio como você. Essa criança é da Mariana. Devolva-a para a mãe dela." O rosto de Bruno ficou vermelho de raiva. Sem hesitar, ele avançou e deu um tapa forte em sua mãe. Dona Sônia caiu no chão, sua cabeça bateu no canto da varanda. Sangue começou a escorrer de sua têmpora. Cacá gritou, enquanto eu, congelada, abraçava meu filho. Olhando para o homem, que um dia foi meu marido, com um olhar que até eu mesma achei frio. Naquele momento, percebi uma coisa. Bruno não era apenas infiel, não era apenas ganancioso, não era apenas covarde. O homem à minha frente havia perdido toda a sua humanidade. Assim que Dona Sônia caiu, Cacá em meus braços de repente começou a tossir violentamente. No início era apenas uma tosse seca, mas rapidamente se transformou em uma tosse longa até que todo o seu corpo convulsionou. Dei tapinhas em suas costas, chamando seu nome repetidamente. Cacá, o que foi, filho? Olha para a mamãe. A criança tentou levantar a cabeça, seus lábios estavam azulados, seus olhos vidrados, como se não me reconhecesse mais. Entrei em pânico total. Bruno A. Minha frente ainda gritava para eu entregar a criança. Renata ainda me xingava, mas todos aqueles sons pareciam distantes. Nos meus olhos havia apenas o rosto pálido de Cacá. Ele abriu a boca, tentando respirar. Sua pequena mão agarrou minha blusa e, depois, lentamente amoleceu. Sua cabeça pendeu sobre meu ombro. Cacá, meu grito rasgou o silêncio do quintal. Peguei-o no colo e corri em direção ao portão, sem conseguir pensar em mais nada. Bruno tentou segurar meu braço, mas eu o sacudi com força, gritando como uma louca. Solta! Seu filho está morrendo, o que mais você quer roubar? Ele ficou em silêncio por um momento, mas seus olhos não mostravam a tristeza de um pai, apenas irritação, como se o desmaio da criança estivesse estragando seus planos. Corri com Cacá para o final da viela. Minha mão tremia ao apertar o botão para chamar um carro por aplicativo. Felizmente, um táxi tinha acabado de deixar um passageiro por perto. Abri a porta imediatamente. Minha voz estava rouca. Moço, para o hospital mais próximo. Rápido, por favor, meu filho desmaiou. O motorista do táxi viu o rosto pálido do meu filho e acelerou. Pelo espelho retrovisor, vi Dona Sônia correndo, cambaleando, com a mão na têmpora, ensanguentada. Abri a porta rapidamente e a puxei para dentro. Enquanto isso, Bruno ficou para trás. Seu rosto estava sombrio, o celular colado na orelha, como se estivesse ligando para alguém. Durante todo o caminho para o hospital, abracei Cacá, chamando seu nome sem parar. Cacá, tá ouvindo a mamãe? É a mamãe? Não dorme, filho. Por favor, não dorme. Dona Sônia ao meu lado chorava em silêncio. Suas mãos não paravam de rezar. Nunca senti uma viagem tão longa. Cada segundo parecia uma faca cortando o meu coração. Assim que chegamos ao hospital, peguei meu filho no colo e corri para a emergência. Os médicos o levaram imediatamente para uma maca e o empurraram para dentro. Corri atrás até a porta, mas fui parada por uma enfermeira. A família, por favor, espere do lado de fora. Agarrei o braço dela, quase implorando, por favor, salvem meu filho. Ele só tem 3 anos. Por favor, salvem ele. A enfermeira me olhou com um olhar gentil, mas firme. Senhora, acalme-se. Faremos o nosso melhor. A porta da emergência se fechou na minha frente. Fiquei parada, congelada por um momento e depois desabei em uma cadeira. Toda a minha força parecia ter se esgotado. Dona Sônia ficou ao meu lado. O sangue em sua têmpora já havia secado, mas ela não se importava.
Continuava olhando para aquela porta. Seus lábios murmuravam o nome do neto. Cerca de meia hora depois, um médico saiu. Levantei-me imediatamente. Doutor, como está meu filho? O médico tirou a máscara. Sua voz era séria. Há indícios de uma cardiopatia congênita. O ritmo cardíaco dele não está normal e os pulmões também estão fracos devido a uma infecção antiga. Com essa condição, ele precisa de exames mais aprofundados e muito provavelmente terá que ser operado com urgência. Ouvi aquilo com a mente confusa. Cardiopatia congênita. Por quê? Porque não foi tratado antes? O médico me olhou com estranheza. Essa doença não apareceu agora. Se tivesse sido examinada desde pequeno, certamente já haveria um tratamento. A família não sabia? Virei-me para Dona Sônia. Ela abaixou a cabeça, seus ombros tremiam. Cerrei os punhos com tanta força que minhas unhas cravaram na palma da minha mão. Mãe, me diga, por que meu filho está tão doente e não foi tratado? Dona Sônia chorou. Eu o levei a uma clínica pequena algumas vezes. Disseram que precisava ser encaminhado para um hospital grande. Precisava de muitos exames, talvez uma cirurgia. Mas eu não tinha dinheiro. Olhei para ela. Minha garganta se fechou. E o Bruno? Ele é o pai. Dona Sônia riu amargamente. As lágrimas escorriam abundantemente. Ele disse: para que tratar? É só um desperdício de dinheiro. Disse que, mesmo que vivesse, só gastaria dinheiro. Dei um passo para trás, como se tivesse ouvido errado. O que a senhora disse? Dona Sônia cobriu o rosto, soluçando. Ele realmente disse isso. Disse que a criança era fraca, que cuidar dele por um dia já era um desperdício de custo. Se não fosse por quê? De repente, ela parou, como se tivesse falado demais. Olhei para ela com firmeza. Porque o quê? Dona Sônia evitou meu olhar, mas desta vez eu não a deixei. Segurei seus ombros com força. Minha voz se tornou fria. A senhora já chegou até aqui. Diga tudo. O Bruno manteve meu filho não por amor, não é? Tremendo, ela ergueu o olhar. Apenas depois de um tempo, ela falou. Suas palavras pareciam presas na garganta. Antes do pai do Bruno morrer, ele deixou uma quantia em dinheiro e a casa grande para o primeiro neto, homem da família. O total é quase 2 milhões. Eu congelei. Dona Sônia continuou, com a voz entrecortada. No testamento está escrito claramente: a criança deve permanecer viva até os 5 anos. Só então o guardião legal poderá cuidar dos documentos para receber a herança em seu nome. O Cacá este ano só tem 3 anos, ainda faltam 2 anos. Senti um calafrio percorrer minha espinha. As peças do quebra-cabeça na minha cabeça começaram a se encaixar cruelmente. Bruno não manteve meu filho por amor de pai. Ele o manteve como se guarda um bilhete de loteria esperando o dia do sorteio. Perguntei com uma voz que mal reconheci. Então, ele não queria se livrar da criança, mas também não queria tratá-la. Dona Sônia sentiu. As lágrimas continuavam a cair. A Renata várias vezes mandou colocá-lo em um orfanato para não dar trabalho, mas o Bruno não quis. Ele disse que ainda precisava da criança viva por mais 2 anos. Dona Sônia soluçou. Eu ouvi ele dizer para Daniela na sala de estar. Disse, tenha paciência, cuide dele por mais 2 anos. Quando a casa e o dinheiro forem nossos, pode jogá-lo onde quiser. Senti minha visão escurecer. Minhas mãos estavam cerradas com tanta força que sangravam sem que eu percebesse. Pensei que Bruno era cruel por me trair, por esconder meu filho. Mas só agora eu entendia que sua crueldade não tinha limites. Ele não considerava Cacá como um filho, ele o considerava um ativo que ainda não havia vencido. A porta da emergência se abriu. Uma enfermeira empurrou a maca de Cacá para fora. Em seu rosto havia uma pequena cânula de oxigênio. Ele estava deitado em silêncio. Seu rosto pálido, seus cílios úmidos por lágrimas que ainda não haviam secado. Aproximei-me, tocando sua mãozinha fria. Minhas lágrimas caíram nas costas de sua mão, quentes. Curvei-me e sussurrei. Me perdoa, mamãe e filho. A mamãe chegou tarde, mas depois desse pedido de desculpas, meu coração não estava mais cheio apenas de dor.
Havia algo mais queimando, mais quente e afiado do que tudo. Pela primeira vez na minha vida, eu realmente queria que alguém pagasse por seus erros até o fim. Não por vingança por mim mesma, mas porque ele ousou fazer do meu próprio filho uma ferramenta para conseguir dinheiro. Naquela noite, o hospital estava tão silencioso que eu podia ouvir o som das máquinas médicas batendo regularmente ao lado da cama de Cacá. Ele já havia sido transferido para a sala de observação. Sua mão ainda estava com o soro, seu nariz com uma pequena cânula de oxigênio. Seu sono não era tranquilo. De vez em quando ele franzia a testa, sua mãozinha se fechava, como se estivesse com medo de algo em seus sonhos. Sentei-me ao lado dele, uma mão segurando a sua, a outra no peito para me lembrar de permanecer calma. Dona Sônia estava sentada em uma cadeira perto da janela. A ferida em sua têmpora já estava com um curativo, mas seu rosto ainda estava pálido. Desde que perguntei sobre Bruno manter Cacá pela herança, ela quase não falou mais. Talvez ela mesma não conseguisse aceitar a realidade de que o filho que ela, uma vez, defendeu até a morte, havia se transformado em alguém que podia calcular o valor de seu próprio sangue como uma mercadoria. Perto das 23, a porta do quarto se abriu lentamente. Ergui o olhar imediatamente. Uma mulher usando um chapéu e uma máscara que cobria quase todo o rosto entrou. Aquela figura me deu um aperto no peito. Apenas por seus olhos, pela bolsa que carregava, eu a reconheci imediatamente. Daniela, a mulher que roubou meu casamento e agora era a nova esposa de Bruno. Levantei-me, puxando o cobertor para cobrir Cacá, minha voz fria. O que você quer aqui? O Bruno te mandou para roubar meu filho? Daniela parou na soleira da porta. Ela me olhou. Depois olhou para a criança deitada na cama. Seus olhos por trás da máscara pareciam vermelhos e cansados, muito diferente da imagem arrogante que eu imaginava. Dona Sônia também se levantou, seu rosto mudou. Como você ousa vir aqui? Mas o que aconteceu em seguida deixou a mim e a Dona Sônia atônitas. Daniela tirou a máscara e de repente se ajoelhou no chão do quarto. Suas mãos tremiam, segurando a bolsa. As lágrimas escorriam abundantemente. Moça, Mariana, por favor, me salve e salve meu filho. Eu não aguento mais. Fiquei em silêncio. Sem me aproximar para ajudá-la a se levantar, nem respondi imediatamente. À minha frente estava a pessoa que destruiu minha família, mas sua aparência agora era mais parecida com a de um animal encurralado. Ri amargamente. Minha voz estava rouca de cansaço. Salvar você? Você sabe quem precisava ser salvo antes? Eu e meu filho. Onde você estava naquela época? Daniela abaixou a cabeça. Seus ombros tremiam. Eu sei, moça. Eu sei que não mereço implorar. Mas agora, além de você, não sei a quem mais recorrer. Ela então arregaçou a manga da blusa. Sob a luz branca e fria do hospital, vi os hematomas em seu braço. Alguns já estavam amarelados, outros ainda roxos, estendendo-se do pulso até o cotovelo. Dona Sônia cobriu a boca com a mão. Meu Deus, Daniela riu com ironia. A senhora está chocada? O seu filho me bate como se fosse comida diária. Bêbado, ele me bate. Perde no jogo, ele me bate. Precisa de dinheiro, também me bate. Uma vez eu estava com febre. Ele ainda puxou meu cabelo até o chão só porque eu não quis dar o cartão do banco. O quarto ficou em silêncio. Olhei para aqueles hematomas. Meu coração não sentiu pena imediatamente, mas também não pude fingir não ver. Daniela contou que, depois do casamento, Bruno aos poucos mostrou sua verdadeira natureza. No início, ele ainda a mimava, prometendo dar status, casa e dinheiro. Mas apenas alguns meses depois, seus negócios faliram. Ele começou a se envolver com jogos de azar. Dívidas antigas não pagas, ele contraiu novas. Os cobradores iam à casa, ameaçavam por mensagem, até interceptaram em frente ao escritório. Ele me forçou a assinar notas promissórias, disse Daniela, engasgada. Se eu não quisesse, ele me batia. Depois de assinado o dinheiro, ele pegava tudo. Agarrei a beirada da cama. Então você veio aqui para se queixar a mim. A escolha foi sua. Assuma as consequências. Daniela ergueu o olhar. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Se fosse só eu a arcar com as consequências, tudo bem, mas e o meu filho? Fiquei em silêncio.
Sua mão estava sobre a barriga. Só então percebi. Por baixo da roupa folgada, sua barriga já estava grande. Estou grávida de 5 meses, disse Daniela com a voz trêmula. A atmosfera no quarto pareceu congelar. Dona Sônia sentou-se, fraca, na cadeira. Daniela engoliu as lágrimas e continuou. Ontem, no ultrassom, o médico disse que provavelmente é uma menina. O Bruno ouviu e jogou um copo na sala de estar. Ele apontou para meu rosto e disse: se essa criança for menina, vou vender lá de uma vez. Esta casa não precisa de uma criatura inútil. Arrepiei-me. A frase não era apenas cruel, mas também soava muito familiar. Antes, a família de Bruno também me via como um útero que deveria gerar um neto, homem. Agora a mulher que roubou meu lugar estava sentindo o mesmo inferno. A diferença era que o Bruno de agora era muito mais assustador. Daniela, tremendo, abriu a bolsa, tirou um pequeno pendrive e o colocou na mesa. Eu sei que você não vai acreditar. Aqui tem uma gravação da câmera de segurança que copiei secretamente da sala de estar. O Bruno está falando com os cobradores. Ele discute o plano de, depois de conseguir o dinheiro da herança do Kaká, vender a criança para um esquema na fronteira. Disse que cuidar dele por mais um dia é só um desperdício de comida. Dona Sônia soluçava. Enquanto isso, o sangue em meu corpo pareceu congelar. Olhei para o pequeno pendrive na mesa, mas parecia que estava olhando para uma bomba relógio que poderia explodir o que restava de humanidade naquela família. Você tá falando sério? Perguntei com a voz fria. Daniela assentiu rapidamente. Se eu estiver mentindo que eu não consiga morrer em paz. Eu errei. Eu roubei seu marido. Pensei que, ao te derrotar, minha vida seria feliz. Mas não posso deixá-lo machucar mais crianças. Não posso. Peguei o pendrive. Minha mão estava fria. Na minha cabeça, vi o rosto de Kaká deitado na cama. Sua respiração fraca e a marca de nascença em seu pulso. Bruno não queria apenas pegar seu dinheiro, ele também estava se preparando para descartar meu filho como lixo. Olhei para Daniela, olhei para Dona Sônia e depois para meu filho. Desta vez, eu sabia que não podia apenas chorar, não podia apenas fugir. Para salvar Kaká, eu tinha que arrastar aquele demônio para a luz. Conectei o pendrive a um notebook velho que peguei emprestado da sala de enfermagem. A tela se acendeu, mostrando algumas pastas de vídeo. Daniela estava ao meu lado, as mãos se apertando. Dona Sônia sentou-se perto da cama de Kaká. Seus olhos não se desviavam do neto que dormia profundamente. Ninguém falava, mas naquele pequeno quarto eu podia ouvir a respiração pesada de cada um. Abri o primeiro vídeo. A imagem estava um pouco borrada, gravada do ângulo de uma sapateira na sala de estar, mas ainda claro o suficiente para ver Bruno sentado no sofá diante de alguns homens estranhos. Na mesa havia latas de cerveja, um cinzeiro cheio de bitucas e uma pilha de papéis. A voz de Bruno soava clara, arrastada pela bebida, mas sua crueldade era cortante. Quando o dinheiro sair, dê um jeito na criança. Joga ele do outro lado da fronteira, tem quem o receba, o importante é que ele não volte. Minha mão tremeu tanto que quase derrubei o notebook. Dona Sônia soluçou baixinho e rapidamente cobriu a boca. Daniela baixou a cabeça, suas lágrimas caíam. Assisti ao vídeo novamente. Uma assinatura na época foi suficiente para calá-la. Ouvindo isso, minha visão escureceu. Acontece que para ele, minha vida, meu filho e meu sofrimento eram apenas um jogo barato. Fechei o notebook e fiquei em silêncio por um longo tempo. Daniela sussurrou: leve isso para a polícia, moça. Eu serei testemunha. Olhei para ela e depois para o pendrive em minha mão. Ainda não é suficiente. Daniela se surpreendeu. Por que não é suficiente? Ele disse claramente. Balancei a cabeça. Minha voz estava rouca, mas mais consciente do que nunca. Ele vai dizer que estava bêbado e falou sem pensar. Vai dizer que o vídeo foi editado. Vai te acusar de inventar a história por ciúmes e vingança. Com alguém como o Bruno, uma pequena brecha é suficiente para ele escapar. Daniela ficou em silêncio. Talvez ela soubesse que eu estava certa. Bruno não era burro, ele era cruel.
mas também sabia como se esquivar. Coloquei o pendrive de lado, minhas palavras saíram frias. Eu quero que ele diga essas palavras novamente quando estiver completamente sóbrio. Quero que ele caia na armadilha que ele mesmo pensa ter preparado. Dona Sônia ergueu o olhar para mim. Seus olhos mostravam medo e preocupação. Mariana, o que você vai fazer? Olhei para Cacá, que dormia. Sua mãozinha estava sobre o peito, que subia e descia fracamente. Vou fazer o Bruno acreditar que estou com medo, que preciso de dinheiro e que vou entregar o Cacá, se ele me der uma parte do dinheiro. Dona Sônia balançou a cabeça em pânico. Não, é perigoso. Ele tá louco. Ele pode te machucar. Respondi baixinho. Uma vez, perdi meu filho por confiar na pessoa errada. Desta vez, não importa o quão perigoso seja, tenho que conseguir justiça para ele. Daniela enxugou as lágrimas e levantou-se lentamente. Vou para casa. Olhei para ela. Ela continuou com a voz trêmula, mas firme. Vou fingir que estou chorando e pedir desculpas a ele. Vou dizer que fugi porque estava com medo, mas depois te encontrei. Vou dizer que você está com dificuldades financeiras. Desde que ele deu dinheiro, você está disposta a assinar a renúncia da guarda do Cacá. Olhei para ela por um longo tempo. A mulher à minha frente já foi a causa da destruição da minha família. Mas agora ela também estava sendo encurralada pelo mesmo demônio. Eu não a perdoei. Pelo menos ainda não. Mas eu precisava dela. Você consegue? Perguntei. Daniela colocou a mão na barriga. Seus olhos mostravam uma mistura de determinação e medo. Pelo meu filho, eu tenho que conseguir. Na manhã seguinte, Daniela voltou para a casa de Bruno. Antes de ir, ela me deu o número de telefone de um amigo dela, um jornalista investigativo chamado Arthur. Disse que Arthur já ajudou várias mulheres vítimas de violência doméstica a coletar provas. Depois te mando a localização. Se acontecer alguma coisa, ele sabe a quem denunciar. Assenti e salvei o número. Além disso, preparei secretamente um celular reserva, um power bank e uma conta antiga em uma rede social. Se Bruno ousasse fazer qualquer coisa, eu deixaria o mundo inteiro ver seu verdadeiro rosto. À tarde, meu celular vibrou. Uma mensagem de Bruno. Mariana, esqueça o que passou. De qualquer forma, já fomos casados. Sei que você está com dificuldades, mas você também não vai conseguir cuidar dessa criança. Li e quase ri. Ainda hoje ele fingia ser bom. Respirei fundo, forçando-me a responder lentamente. Se quer conversar, seja claro. Não tenho mais energia para discutir. Se você realmente quer resolver isso de forma amigável, diga suas condições. Quase instantaneamente, ele respondeu. Nos encontramos na casa antiga da mamãe. O lugar é isolado, ninguém sabe. Levarei os papéis e o dinheiro. Você traz a criança. Deixarei você ir em paz. Olhei para a mensagem, meu coração gelado. Ele mordeu a isca mais rápido do que eu esperava. Pessoas gananciosas sempre acreditam que todo mundo tem um preço. Ele pensava que eu também. Naquela noite, sentei-me por um longo tempo ao lado da cama de Cacá. Ele ainda dormia. Seu rostinho ainda pálido, mas sua mão segurava meu dedo, como se tivesse medo que eu desaparecesse. Curvei-me e beijei sua testa, sussurrando. Me perdoa. Mamãe tem que te deixar por um tempo. Mas mamãe promete que vai para que você não precise mais ter medo. Dona Sônia estava atrás de mim. Sua voz engasgada. Eu vou com você. Balancei a cabeça. A senhora fica aqui e cuida do Cacá. A pessoa que o Bruno quer encontrar sou eu. Na noite anterior ao encontro, não dormi. Verifiquei novamente o celular, o gravador, o GPS, o número de Arthur e tudo que pudesse usar para me proteger. Sabia que um passo em falso poderia me fazer perder não apenas as provas, mas também a vida. Mas eu também sabia que a mulher fraca que assinou os papéis, chorando 3 anos atrás, já estava morta. Amanhã eu não iria para implorar por justiça a Bruno. Eu o faria cavar a própria cova. Na noite seguinte, tirei Cacá do hospital, conforme o plano. O médico, na verdade, não concordou. Então pedi apenas permissão para levá-lo por algumas horas, com a condição de sempre carregar seus remédios, prontuário médico e voltar imediatamente se ele tivesse falta de ar. Sinceramente, ao abraçá-lo, saindo do portão do hospital, meu coração parecia ser esmagado. Eu sabia que estava arrastando uma criança doente para um jogo perigoso,
Mas se não fosse, assim Bruno nunca mostraria sua verdadeira face. A casa antiga de Dona Sônia estava na escuridão total. Levei Cacá no colo, sentei-me em uma cadeira de madeira no meio da sala. Perto de mim, um celular já estava escondido, transmitindo ao vivo de forma privada para a conta de Arthur. Outro celular estava no meu bolso, gravando áudio desde que chegamos. Daniela estava perto da porta, de cabeça baixa, fingindo ser a pessoa que conseguiu me convencer. Enquanto isso, Dona Sônia se escondia atrás das cortinas velhas na sala de dentro, sua mão trêmula segurando um terço. Por volta das 21h, de fora, ouviu-se o som de uma moto e passos. Bruno entrou primeiro, seguido por seus 2 capangas. Ele usava uma camisa preta, o cabelo penteado para trás, e o sorriso em seu rosto me deu náuseas. Assim que me viu, sentada abraçando Cacá, ele se sentou na cadeira em frente a mim. Mariana, você saber voltar atrás é bom. De qualquer forma, já fomos casados? Não quero ser grosso. Olhei para ele tentando manter a calma. Cacá se aninhou no meu peito. Bruno olhou para a criança de relance e depois se virou para Daniela. Bom trabalho. Mulheres realmente conversam mais fácil com mulheres. Daniela baixou a cabeça. Eu só quero que tudo acabe logo. Bruno riu com cinismo, tirando uma pilha de papéis da pasta. Assine aqui a declaração de renúncia da guarda da criança, o acordo de não reivindicar a herança e não tocar em assuntos antigos. Depois de assinar, te dou R$ 200.000. Considere um sinal do nosso antigo vínculo. Olhei para a pilha de papéis e quase ri. 3 anos atrás, ele roubou meu filho com papéis. 3 anos depois, ele ainda pensava que poderia me silenciar com papéis e dinheiro. Deliberadamente, folheei os papéis lentamente, ganhando tempo. R$ 200.000 para comprar 3 anos do meu sofrimento? Bruno se recostou, começando a ficar impaciente. Não fale assim. Você também não conseguiria cuidar dele. Doente desse jeito, seu dinheiro para o hospital daria para quantos dias? Entregue-o para mim. Sua vida será mais leve. Perguntei baixinho. Se eu entregá-lo, você vai tratá-lo? Ele me olhou como se eu fosse ingênua. Se der para tratar, a gente trata. Se não, depende do destino. Aceite. Daniela mordeu o lábio. Seus ombros pareciam tremer. Na tela do celular, escondido, o número de espectadores da transmissão ao vivo continuava a aumentar. Arthur já havia compartilhado o link com as partes interessadas. Antes que eu pudesse falar mais, Cacá de repente ergueu o olhar. Não sei se foi porque ele ouviu a gravação que eu coloquei de propósito em volume baixo ou porque as crianças são sensíveis à crueldade. Ele olhou para Bruno com os olhos marejados e perguntou com a voz fraca: Papai, é verdade que você quer me vender? A sala ficou em silêncio. O sorriso no rosto de Bruno congelou. Ele olhou para a criança e depois para mim. Seus olhos de repente ficaram afiados como facas. Quem te ensinou a falar assim? Cacá ficou com medo e se escondeu em meu abraço. Sua mão trêmula apontou para o celular escondido na mesa. Nesse exato momento, a gravação de áudio do pendrive soou muito baixa, mas clara. Quando o dinheiro sair, dê um jeito na criança. Joga ele do outro lado da fronteira. O rosto de Bruno mudou instantaneamente. Ele se levantou e avançou em direção ao celular. Abracei meu filho e recuei, enquanto Daniela de repente bloqueou seu caminho. Bruno, chega! Não machuque mais ninguém. Bruno arregalou os olhos, incrédulo que a mulher que antes tinha tanto medo dele ousasse enfrentá-lo. Você me traiu. Daniela chorava, mas não recuou. Eu não te traí. Eu só não quero que meu filho também seja transformado em mercadoria por você. Um tapa forte soou. Daniela caiu no chão. Uma de suas mãos segurava a barriga, seu rosto pálido de dor. Eu gritei, enquanto Bruno já havia tirado um pequeno canivete do bolso. O brilho do aço sob a luz amarela fez Dona Sônia, escondida lá dentro, chorar. Quem me trai morre, gritou ele, com os olhos vermelhos. Se eu não conseguir o dinheiro, ninguém vai viver em paz. Seus 2 capangas avançaram. Mas antes que pudessem me tocar, a porta de madeira foi arrombada. Parados, solte a faca. A polícia invadiu o local pelo quintal. Ao mesmo tempo, Arthur e algumas outras pessoas apareceram. Um ajudou Daniela, os outros imobilizaram os 2 capangas de Bruno. A mão de Bruno foi torcida para trás. Seu canivete caiu no chão com
som metálico. Pensei que tudo tinha acabado. Mas ao ser algemado, Bruno de repente riu. Uma risada rouca, louca, que fez toda a sala se arrepiar. Ele se virou para mim, depois apontou para a sala de dentro, de onde Dona Sônia saía tremendo. Vocês pensam que eu sou o pior? Perguntem para essa velha. Quem foi a primeira a sugerir esconder o filho da Mariana? Eu congelei. A sala inteira pareceu vazia. Virei-me para Dona Sônia. Ela estava lá, os lábios tremendo, as lágrimas escorrendo abundantemente. Bruno riu com cinismo. Na época, eu ainda estava em dúvida. Foi ela quem disse. Mantenha o neto. Homem, a Mariana é pobre, não merece criar o sangue da nossa família. Foi ela quem mandou dizer que a criança tinha morrido. Para doer uma vez só e acabar. Olhei para Dona Sônia, sentindo como se tivesse acabado de levar um tapa. Ela caminhou, cambaleando, e se ajoelhou na minha frente. Suas mãos agarraram minhas pernas. Seu choro explodiu. A mãe errou. A mãe tá pagando pelo karma, Mariana. Naquela época, a mãe foi egoísta. A mãe teve medo de perder o neto. A mãe pensou que a família do pai tinha o direito. A mãe não imaginava que chegaria a esse ponto. Fiquei parada como uma estátua, uma mão abraçando Cacá. Pensei que Dona Sônia tinha apenas sido arrastada para a maldade de Bruno. Acontece que a primeira faca que apunhalou minha vida veio da mulher que estava ajoelhada aos meus pés. Lá fora, as sirenes da polícia soavam. Bruno foi levado para fora, ainda nos olhando com ódio. De repente, Cacá passou os braços ao redor do meu pescoço. Seu corpo ainda tremia, mas sua voz desta vez foi mais clara do que nunca. Mamãe? Essas duas palavras fizeram minhas lágrimas caírem, no meio da casa velha e destruída. Entre o som das sirenes, dos choros e das confissões tardias, abracei meu filho com força. Eu não sabia se ainda poderia perdoar alguém, mas eu sabia que a partir daquele momento ninguém mais poderia tirar meu filho de mim. Levei Cacá de volta ao hospital quase de manhã. Algumas horas depois, a transmissão ao vivo salva por Arthur se espalhou pelas redes sociais. As pessoas chamavam Bruno de pior que um animal, Renata de uma tia sem coração, e todos os envolvidos naquele plano cruel. Mas no meio da tempestade, não senti satisfação, senti apenas cansaço. Cacá foi internado novamente. Ele dormia profundamente. Sua mãozinha ainda segurava meu dedo. Sentei-me ao lado dele. Minha mente estava vazia. Bruno estava detido, Daniela protegida. Dona Sônia sentava-se no corredor como uma alma perdida. Pensei que depois daquela noite eu poderia respirar aliviada, mas o destino ainda não permitiu. Na manhã seguinte, o médico me chamou em sua sala. Ele colocou uma pilha de documentos na minha frente. A condição cardíaca do seu filho é mais grave do que pensávamos. Ele precisa ser operado dentro de um mês. Minha garganta se fechou. Mas tentei manter a calma. Custe o que custar, eu vou conseguir. O médico me olhou com pena. O problema não é só esse. Ele abriu outro resultado de exame. Encontramos vestígios de sedativos no sangue dele. A dose é pequena, mas parece ter sido administrada por um longo período. Isso pode danificar o cérebro e o sistema nervoso dele. Meu corpo inteiro gelou. Os papéis em minha mão caíram espalhados. Minha mente imediatamente se voltou para Cacá na casa velha, sempre parecendo cansado e lento. Pensei que era por causa de sua doença. Nunca imaginei que alguém teria a coragem de fazê-lo viver como uma sombra. Pode haver um engano, doutor? Perguntei com a voz trêmula. O médico balançou a cabeça. O resultado é bastante claro. A senhora deveria cooperar com as autoridades. Saí da sala com as pernas bambas. Meu celular vibrou. A polícia me pedia para ir prestar um depoimento adicional. Eles encontraram novas provas relacionadas aos bens de Cacá. Na delegacia, um oficial explicou: suspeitamos que Bruno tenha falsificado documentos para vender a casa que deveria ser de Cacá. Parte do fundo fiduciário também já foi sacada através de transações complexas, mas ele não tinha que esperar até os 5 anos, certo? Mas eles falsificaram um atestado de saúde, a assinatura do guardião e usaram o intermediário para sacar o dinheiro. Parece que planejavam fugir. Fechei os olhos.
Esse golpe foi mais cruel do que eu imaginava. Eu precisava de dinheiro para salvar meu filho. Mas seu próprio pai havia esgotado esses fundos. Naquele momento, a porta ao lado se abriu. Bruno foi levado. Ao me ver, ele não pareceu com medo. Pelo contrário, sorriu com desdém. Mariana chamou ele, em tom de zombaria. Ouvi dizer que a criança precisa de uma cirurgia urgente, né? Levantei-me, mas os policiais me seguraram. Bruno se aproximou e sussurrou. O dinheiro já era. Seu filho também vai morrer em breve. O que você ganhou? Aquelas palavras perfuraram meu coração. Avancei nele com raiva. Os policiais tiveram que me separar. Enquanto era levado, ele riu e disse: Você acha que encontrar seu filho é o fim? Seu inferno está apenas começando. Fiquei paralisada no corredor. Se ninguém estivesse me segurando, eu provavelmente teria desabado. Tudo o que eu tinha acabado de recuperar parecia ter se despedaçado. Saí da delegacia sentindo-me vazia. De repente, meu celular tocou. Um número desconhecido. Eu ia recusar, mas por algum motivo atendi. A voz de um homem mais velho soou. É a senhora Mariana? Mãe do Cacá? Quem é o senhor? Sou doutora Arruda, advogado particular do falecido senhor Daniel. Meu coração disparou. Senhor Daniel, meu ex-sogro. A única pessoa naquela família que já tinha sido gentil comigo, o homem continuou, há um documento que deveria ter chegado às suas mãos há 3 anos. Se a senhora quer salvar seu filho, precisa me encontrar com urgência. Fiquei paralisada, a mão que segurava o telefone estava fria. Doutora Arruda, então, mencionou o nome completo de Cacá, que constava na certidão de nascimento, original, Carlos Daniel, um nome que apenas nós 3 sabíamos. Fui encontrar Lu imediatamente em um antigo escritório de advocacia. Doutor Arruda, um homem na casa dos 60 anos, me recebeu. A senhora é exatamente como o senhor Daniel descreveu, disse ele. Uma mulher forte que suporta a dor, mas uma vez que se levanta, não é facilmente derrubada. Minha garganta se fechou. Ele colocou uma pequena caixa de metal na minha frente, ainda selada com a assinatura do Sr. Daniel. Me perdoe, este documento ficou guardado por muito tempo. Depois que o Sr. Daniel faleceu, tentei encontrar a senhora, mas a família de Bruno disse que a senhora tinha ido para o exterior e não queria mais ter contato com a criança. Mais uma mentira. Doutora Arruda abriu a caixa. Dentro havia um pendrive e um testamento. Ele reproduziu o vídeo do pendrive. Na tela apareceu o Sr. Daniel deitado em uma cama de hospital, magro, mas com os olhos ainda penetrantes. Arruda, disse ele com a voz fraca. Se você está vendo isso, significa que meu tempo está acabando. Já ouvi sobre os planos de Bruno e Renata. Não imaginei que para eles uma criança fosse apenas a chave de um cofre. Ele tossiu e continuou. Eu errei na educação deles. Mudei meu testamento. Todos os bens para meu neto, Cacá, não serão entregues a Bruno ou a ninguém da família deles. A pessoa que o cuidar e proteger até os 18 anos será a guardiã legal dos bens. Ele olhou diretamente para a câmera. Se um dia a Mariana ainda estiver viva e encontrar seu filho, entregue este documento a ela. Ela é a mãe da criança. A dívida da nossa família com ela nunca será paga. Comecei a chorar copiosamente. Acontece que uma pessoa sabia a verdade e tentou deixar uma saída para nós. Doutor Arruda parou o vídeo. A última cláusula é muito importante, disse ele. Se alguém for comprovadamente culpado de abuso, maus tratos ou exploração da criança para ganho pessoal, essa pessoa perderá todos os direitos. Com as provas que a senhora tem, Bruno não tem mais escapatória. No momento em que sentiu um pouco de alívio, Dr. Arruda tirou outro envelope. Há mais uma coisa que a senhora precisa saber. Ele tirou um resultado de teste de DNA antigo. As palavras no topo levaram alguns segundos para eu entender. Bruno não tem parentesco sanguíneo com o senhor, Daniel. O senhor Daniel descobriu isso muito tarde, explicou o Dr. Arruda. Mas quem soube primeiro foi a Renata. Foi ela quem encontrou este resultado e continuou a instigar Bruno a tomar a herança, com medo de que, se a verdade fosse revelada, seu irmão não receberia nada. Sentei-me, congelada.
Todas as peças do quebra-cabeça agora formavam um círculo vicioso aterrorizante. Ganância, segredos, traição e mentiras sobrepostas, que acabaram destruindo uma criança inocente em minha vida. Doutora Arruda me olhou com firmeza. Senhora Mariana, se concordar, a partir de hoje, serei o representante legal da senhora e do seu filho. A primeira coisa que faremos é congelar todas as transações suspeitas, restaurar legalmente sua guarda e pedir ao tribunal uma medida de emergência para proteger os bens de Cacá. O mais importante, usaremos este testamento para salvá-lo. Olhei para o nome Carlos Daniel. E então, imaginei meu filho deitado, fraco, no hospital. Pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha um apoio real. Não para me vingar, mas para recuperar o que era de direito do meu filho. Ergui o olhar para o doutor Arruda, enxugando as lágrimas. Minha voz estava rouca, mas firme. Eu concordo. Por favor, me ajude a salvar meu filho. 3 dias após o encontro, o processo legal começou. O tribunal aceitou nosso pedido de emergência. O banco congelou todas as transações relacionadas ao fundo fiduciário de Cacá. A notícia se espalhou rapidamente. De alguma forma, Renata descobriu. Naquela mesma noite, meu celular não parou de tocar. Primeiro, mensagens de xingamento. Depois, ligações que não atendi. Em seguida, uma mensagem de voz. A voz de Renata era estridente, cheia de ódio. Solta essa criança. Ele é o sangue da minha família. Você não tem o direito de pegar toda a herança da nossa família. Salvei todas as mensagens como prova, como o doutor Arruda aconselhou. O hospital se tornou nosso único lugar seguro. A data da cirurgia de Cacá já estava marcada. Ele ainda estava fraco, mas às vezes mais consciente. Mamãe, a cirurgia dói? Ele perguntou um dia. Eu sorri. O Cacá vai dormir um pouquinho. Quando acordar, a mamãe vai estar do seu lado. Ele assentiu, obediente. Sua obediência me deixava com o coração ainda mais apertado. Pensei que tudo estava sob controle. Bruno detido, Daniela protegida, Dona Sônia cuidando fielmente do neto. Mas eu subestimei a loucura de Renata. Naquela manhã, chovia fraco. Dona Sônia estava recebendo uma ligação do doutor Arruda lá fora. Enquanto isso, desci à cantina para comprar mingau. Cacá, espera um pouquinho, a mamãe já volta, disse eu. Ele sorriu fracamente e acenou com a mão onde estava o soro. Não imaginei que aquela seria a última cena de paz antes do pesadelo. Fiquei na cantina por não mais de 10 minutos. Ao voltar, a porta do quarto estava aberta. A tigela de mingau em minha mão caiu e se quebrou. A cama do hospital estava vazia. O equipo do soro arrancado à força, o cobertor jogado de lado. O carrinho de brinquedo vermelho de Cacá ainda estava no travesseiro, mas meu filho havia desaparecido. Congelei por um momento e depois corri para o corredor, gritando: Cacá, onde ele está? Onde está meu filho? Dona Sônia se virou, olhou para dentro do quarto e desmaiou. Enfermeiras, familiares de outros pacientes se aproximaram. Eu estava como uma louca, puxando o uniforme de cada enfermeira, perguntando se alguém tinha visto meu filho. A segurança imediatamente verificou as câmeras. Fiquei na sala de monitoramento, minhas mãos agarrando a mesa. A tela mostrava a gravação. Uma mulher com uniforme de enfermeira, usando uma máscara, empurrou uma maca para dentro do quarto de Cacá. Ela fez algo rapidamente, depois pegou meu filho no colo e o colocou na maca, cobrindo-o com um cobertor. Ao passar pela câmera no final do corredor, ela ergueu o olhar por um momento. Era Renata. Ele tem um problema no coração. Meu filho pode morrer. Gritei na sala de segurança. Todos entraram em pânico. A polícia foi chamada, mas Renata havia planejado tudo cuidadosamente. Ela usou uma identidade falsa, um uniforme falso, e saiu pela rota de descarte de lixo. Uma pequena van já a esperava. No meio do caos, meu celular tocou. Uma chamada de vídeo de um número desconhecido. Eu sabia quem era. Assim que atendi, o rosto de Renata apareceu. Seu cabelo estava desgrenhado, seus olhos vermelhos. Atrás dela, um galpão escuro. A câmera então focou em Cacá, amarrado a uma cadeira de plástico.
Sua boca estava com fita adesiva, seus olhos cheios de medo. Renata, o que você tá fazendo? Solta ele! Gritei. Ela riu friamente. Seu filho. Quem cuidou dele nesses 3 anos? Nossa família. Agora você vem e quer pegar todo o dinheiro? Que folgada. O que você quer? Traga todos os papéis da herança pra cá. Venha sozinha. Se eu vir a polícia, jogo essa criança no rio. Ele é seu sobrinho. E daí? Se eu não posso ter o dinheiro, ninguém mais pode. Antes que eu pudesse responder, Cacá, de repente, teve uma convulsão. Seus olhos reviraram, sua respiração ficou ofegante. Seu rosto começou a ficar azulado. Ele está passando mal. Tira a fita. Deixa ele respirar. Gritei em pânico. Renata também pareceu chocada. Mas depois gritou, traga os papéis aqui, rápido. A chamada foi encerrada. Fiquei no corredor do hospital, minhas mãos tremiam. A polícia me pedia calma, mas a imagem do rosto azul de Cacá me assombrava. Meu filho não tem mais tempo, gritei. Não vou esperar por ninguém. Peguei a pasta com os documentos falsos que o Dr. Arruda havia preparado e corri para o estacionamento. A chuva caía cada vez mais forte. Ignorei os chamados atrás de mim. Eu só sabia que meu filho estava nas mãos de uma louca e cada minuto poderia ser o último. Acelerei, atravessando a chuva em direção ao galpão à beira do rio, cuja localização Renata acabara de enviar. Desta vez, não tinha medo de morrer, só tinha medo de chegar tarde demais, de novo. Dirigi no meio de uma chuva torrencial. Minhas mãos agarravam o volante. A estrada para o galpão, à beira do rio, estava lamacenta e escorregadia. De longe, vi a luz fraca de uma lâmpada saindo por uma fresta na porta enferrujada do galpão. Parei o carro um pouco distante, coloquei os documentos falsos dentro da minha blusa e desci. O vento frio bateu no meu rosto, mas eu não o senti. Na minha cabeça havia apenas um pensamento. Cacá tinha que viver. Empurrei a porta do galpão, que estava entreaberta. Lá dentro estava escuro e cheirava a mofo. No meio do galpão, sob uma lâmpada pendurada, Renata estava ao lado da cadeira onde Cacá estava amarrado. Em sua mão, uma faca de frutas. Seu rosto estava pálido, seus olhos vermelhos. Cacá me viu e chorou. Mamãe, eu ia correr, mas Renata imediatamente apontou a faca para Cacá. Pare aí, gritou ela. Mais um passo e não garanto que essa criança continue respirando. Parei, levantando as 2 mãos. Renata, eu já cheguei. Os documentos estão comigo. Solte o Cacá primeiro. Ele tem um problema no coração. Ele não vai aguentar. Renata riu histericamente. O problema de coração dele não é da minha conta. Mesmo que ele viva, qual a utilidade dele além de pegar todo o dinheiro para si? Vi o ódio em seus olhos. Não era mais apenas ganância, mas uma inveja que já havia apodrecido. Ela apontou para Cacá. Desde que ele nasceu, a mamãe o elogiava. O papai deixou a herança para ele. O Mano Bruno o manteve por causa do dinheiro. E eu sou a filha mulher, sou o lixo. Lentamente, coloquei os documentos sobre um caixote de madeira. Ninguém te mandou machucar uma criança para provar sua existência. Você sabe o quê? Gritou ela. A vida inteira ouvi que filha mulher um dia vai com o marido. A herança da família é para o filho homem. A mamãe gostava mais dele do que de mim. O papai morreu e deixou tudo para ele. Ele mal nasceu e já tinha tudo. Enquanto eu tenho que lutar por cada real, sua voz estava embargada, cheia de rancor e desespero. Mas a faca em sua mão não se moveu. Tentei ganhar tempo. Sabia que a polícia estava a caminho? De repente, de fora, ouviu-se o som de passos. O rosto de Renata mudou. Você trouxe a polícia? Não, vim sozinha. Mas ela já havia perdido o controle. Ela agarrou o cabelo de Cacá, encostando a faca em seu pescoço. Cacá gritou, mamãe, socorro! O grito rasgou meu coração. Ajoelhei-me. Renata, por favor, não machuque meu filho. Naquele momento, a porta dos fundos do galpão se abriu. Dona Sônia entrou, cambaleando, encharcada. De alguma forma, ela conseguiu me seguir. Ela olhou para Renata, depois para Cacá. Seu rosto estava pálido. Renata, solta a faca, filha. Renata ficou atônita por um momento. Depois riu com cinismo. A mamãe também veio.
Ótimo, todos reunidos. Dona Sônia se ajoelhou diante da filha. A mãe errou. Tudo foi erro da mãe. A mãe valorizou demais o neto homem. A mãe foi tola. A mãe te machucou e machucou a Mariana também. Se você odeia alguém, me odeie, me esfaqueie, mas solte essa criança. Ele não tem culpa, filha. Renata chorava, mas seu choro soava aterrorizante. Se a mamãe não tivesse sido parcial, eu não seria assim. Aos seus olhos, eu sempre perdi para essa criança. Dona Sônia se arrastou para mais perto. Mãe implora, filha. A mãe já perdeu o filho homem. Não deixe a mãe perder a filha também. Solta a faca. Ainda há tempo. Renata balançou a cabeça. A mão que segurava a faca tremia violentamente. É tarde demais. Ninguém vai ter nada. Ninguém vai viver em paz. De repente, ela moveu a faca em direção a Cacá. Tudo aconteceu muito rápido. Eu pulei, mas Dona Sônia foi mais rápida. Ela se jogou na frente, protegendo Cacá com seu corpo. A faca cravou em sua barriga. O galpão ficou em silêncio. Renata soltou a faca. Seus olhos vidrados olhavam para o sangue que manchava a blusa de sua mãe. Cacá gritou: "Vovó!" Corri para amparar Dona Sônia, que desabava. O sangue escorria por entre meus dedos. Ela agarrou meu pulso. Sua respiração era ofegante. Salve o Cacá. Não deixe o destino dele ser como o da mãe. Chorei enquanto pressionava a ferida. Mãe, não fale mais nada. A senhora vai ficar bem. Mas seus olhos continuavam fixos em Cacá. A porta do galpão foi arrombada. A polícia invadiu, prendendo Renata, que ainda estava sentada, fraca, murmurando. Foi sem querer. Foi sem querer. Eu não ouvia mais nada, porque naquele momento Cacá de repente ficou em silêncio. Olhei para ele. Ele ainda estava sentado na cadeira. Seu rosto azulado, seus olhos vidrados, seu peito quase não se movia. Cacá. Um policial correu e desamarrou. Abracei-o, sentindo seu corpo mole. As sirenes das ambulâncias soavam ao longe. Peguei-o no colo e corri para fora, atravessando a chuva enquanto chorava. Respira, filho. É a mamãe. Respira. Naquela noite, em meio ao som das sirenes e ao piscar das luzes azuis e vermelhas, eu só podia abraçar meu filho com força, implorando a Deus que não o levasse de mim, mais uma vez. A ambulância chegou ao hospital com a sirene ensurdecedora. Corri seguindo a maca, chamando o nome de Cacá repetidamente. Um médico se virou para mim. A família precisa se preparar. A criança tem que ser operada esta noite. Uma autorização foi colocada na minha frente. Minha mão tremia violentamente ao assiná-la. Eu não pedia mais nada. Apenas implorava que meu filho fosse salvo. No corredor, Dona Sônia também foi levada para a emergência. Antes da porta se fechar, ela ainda conseguiu segurar minha mão. Salve o Cacá. Não se preocupe com a mãe. Fiquei parada entre as duas portas de emergência. De um lado, meu filho. Do outro, a mulher que um dia destruiu minha vida, mas que acabara de se sacrificar por seu neto. Perto da manhã, Bruno foi levado ao hospital para exames. Ao passar pela sala de cirurgia, ele viu a luz vermelha ainda acesa. Pela primeira vez, vi pânico em seus olhos. A criança, como ela está? Perguntou ele, gaguejando. Olhei para o homem que um dia foi meu marido, o rosto em que um dia confiei. Mas, agora para mim, ele era apenas um covarde. Você não merece ser pai, disse eu baixinho. Bruno abaixou a cabeça. Seus ombros tremeram. E então ele chorou. Mas aquelas lágrimas chegaram tarde. 3 anos tarde. Depois, soube pelo Dr. Arruda que Bruno e Renata foram indiciados por vários crimes. Daniela e seu bebê estavam seguros e se tornaram testemunha-chave. Cada pessoa nessa história finalmente teve que enfrentar as consequências de seus atos. A cirurgia de Cacá durou horas. Esperei no corredor, minhas mãos cerradas. Quando o médico finalmente saiu, eu mal conseguia ficar de pé. Ele tirou a máscara. Seu rosto estava cansado, mas seus olhos se suavizaram. Parabéns, senhora. Seu filho passou pela fase crítica. Caí de joelhos no meio do corredor. Toda a minha força parecia ter se esgotado. Chorei como nunca. Chorei pelos 3 anos perdidos e agradeci por finalmente poder ouvir uma boa notícia. Alguns dias depois, o Dr. Arruda resolveu todas as questões legais.
Os bens de Cacá foram garantidos em um fundo fiduciário especial para seu tratamento e educação. Não peguei um centavo para mim. Usei parte da indenização para fundar uma pequena instituição de caridade para crianças vítimas de violência. Após se recuperar, Dona Sônia alugou um pequeno quarto perto de onde eu morava. Todas as manhãs ela vinha trazer mingau ou frutas. E depois sentava-se silenciosamente na varanda, observando Cacá aprender a andar novamente após a cirurgia. Ela nunca me pediu perdão. Eu também nunca prometi nada. Apenas deixamos o tempo curar as feridas à sua maneira. Numa tarde, o sol brilhava suavemente. Cacá estava mais saudável, suas bochechas começando a corar, sua mãozinha segurando firmemente a minha enquanto caminhávamos lentamente pelo parque. Ele apontou para uma borboleta e riu. Ah, risada, que por 3 anos senti falta em meus pesadelos. Olhei para ele, meu coração cheio de uma gratidão transbordante. O caminho à nossa frente ainda era longo. Haveria cicatrizes que talvez nunca desaparecessem completamente. Mas, enquanto eu pudesse segurar esta pequena mão, enquanto eu pudesse ouvir sua risada, eu sabia que poderia enfrentar qualquer coisa. Eu não estava mais sozinha. Eu tinha um Cacá e o Cacá me tinha.